Qual a semelhança entre Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa e João Almino? Sim, todos são escritores, mas tem outra. Todos são diplomatas. João Almino, atualmente, é o cônsul-geral do Brasil em Chicago. A literatura é algo que me acompanhou a vida inteira. Eu diria quase desde que eu sou criança, quer dizer. E tentei realmente conciliar isso sempre com a carreira diplomática. Tem sido possível até hoje. Em Chicago ele já está há 2 anos, mas antes de vir para cá, rodou o mundo. Eu já tive alguns postos na Europa. Já estive no Oriente Médio. Já estive na América Latina, no México. E várias vezes nos Estados Unidos, em diferentes momentos. Como é que é essa sensação a cada mudança? Não, eu acho que cada mudança é diferente uma da outra. E esse processo de adaptação, de fato, ele é lento. Eu acho que o corpo chega e a cabeça chega um pouco depois. E às vezes demora. Eu diria que leva mais ou menos, eu diria quase 1 ano para se estar realmente em algo mais ou menos parecido com casa. Aqui, o maior desafio do embaixador é também sua maior conquista. Ele tem promovido eventos como palestras, exposições, festivais, mostrando a cultura brasileira para os americanos. É uma cidade que tem muito a oferecer do ponto de vista cultural. Por essa razão também é um lugar onde cada coisa que nós fazemos tem uma boa repercussão, ou pode ter, não é? E pode ter uma repercussão que transcende a cidade, porque a cidade está nesse circuito mundial. Mas numa cidade tão cosmopolita, qual a identidade dos brasileiros? É difícil de saber, né? Então, a primeira ressalva que eu faço é que nós não sabemos ao certo o número de brasileiros. Tudo é feito com base em estimativas e essas estimativas são realmente imprecisas. Uma delas é de que aqui na região de Chicago possa haver em torno de uns 4 mil brasileiros. Há uma mistura realmente de coisas. Eu diria que, como em outras regiões, talvez a maioria seja de fato indocumentada, mas há também nessa região um grande número de profissionais brasileiros trabalhando em empresas multinacionais que têm filiais no Brasil. Há brasileiros nas universidades, não apenas como alunos, mas também alguns professores. Do consulado, pedimos a João Almino que nos levasse a um de seus lugares preferidos na cidade, a Universidade de Chicago. Famosa pelas escolas de antropologia e arquitetura, é uma instituição que tem entre seus ex-alunos ganhadores de prêmios Nobel e o atual presidente da República, Barack Obama. E entre os professores, nosso embaixador. A gente se renova um pouco, até nas ideias, inclusive, no contato com os alunos. A gente aprende muito, quer dizer, na verdade é uma troca, né? Uma troca de ideias. E é uma maneira também de trazer a cultura brasileira, a literatura brasileira, a pessoas que às vezes, de fato, não têm essa intimidade ainda com a nossa cultura e com a nossa literatura. Seu romance mais recente, Cidade Livre, conta a história de um lugarejo que deu origem a Brasília. E muito da pesquisa ele fez aqui, de longe mesmo. Eu pude, na verdade, consultar cerca de 60 livros que tinham a ver com aquele lugar. Com aquele sobre Brasília, sobre essa cidade anterior a Brasília? Desde textos históricos, né, sobre Brasília, ou textos das personalidades da época. A paixão de João Almino pelas letras começou cedo. Ele tinha dezenas de livros, uma casa simples e um pai genial. Sempre gostei muito de escrever. Então, quando, assim, por volta de... Quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu tive a ideia, primeira vez, de escrever um livro. E, obviamente, nada de tão importante, nada que eu devesse guardar, mas foi muito incentivado pelo meu pai, que achava aquilo que eu tinha escrito uma maravilha, realmente uma obra-prima, digamos.
Mas cheguei a escrever num caderninho umas 50 páginas, assim, com 10 anos de idade. E desde então, eu nunca abandonei o interesse pela escrita. Diplomata há 36 anos, ele acabou deixando Mossoró, no Ceará, para descobrir o mundo. João Almino arrisca uma explicação para que tantos escritores tenham se aventurado na carreira diplomática. Ambos têm que lidar com a palavra. Eu acho que a palavra é fundamental, né, para ambos os trabalhos. Mas eu acho que lidamos com as palavras de maneira muito diferente. Quer dizer, eu como diplomata, a linguagem que eu uso não é a da literatura. Eu acho que a diplomacia, enfim, exige uma linguagem muito direta, né, muito objetiva, uma clareza que na literatura deve existir também, mas é de outra natureza. Em geral, eu digo o seguinte, que eu evito ser escritor enquanto diplomata e evito ser diplomata enquanto escritor. Eu acho que eu tenho um pouco que separar as duas coisas, sobretudo do ponto de vista mesmo da linguagem, como eu dizia. As duas profissões permitem que ele seja muitas coisas ao mesmo tempo. Um sonhador capaz de decisões práticas, um leitor voraz e um escritor com disciplina cartesiana. E por isso não há o que interpretar. As palavras como as lembranças são o que são e nada mais. Um cidadão do mundo brasileiríssimo. Daqui a pouco vamos a um charmoso bairro de Chicago conhecer um brasileiro que faz bolsas para poucas com muito. Clientes vêm para cá e geralmente são pessoas que têm de tudo no guarda-roupa dela.